Oi, que bom ter você de volta aqui comigo. Para começarmos esse vídeo, observe essas duas montagens de pilha. A primeira pilha com eletrodos de zinco e cobre, onde os elétrons vão do zinco para o cobre com uma voltagem de 1,10. A segunda pilha com eletrodos de cobre e prata, onde os elétrons vão do cobre para a prata, com uma voltagem de 0,46. Mas como será que é possível prever se determinado metal oxida ou reduz em uma pilha? Ou seja, como que a gente faz para saber qual será o fluxo de elétrons dessa pilha? Ela vai de qual para qual metal? E como fazemos para prever a voltagem de uma pilha? Acompanhe comigo esse vídeo e você vai ver que é bem mais fácil do que parece. Para respondermos essas perguntas, nós precisaremos trabalhar com uma tabela de potencial padrão de redução. Essa tabela ela foi construída a partir da montagem de várias pilhas, utilizando sempre o eletrodo de hidrogênio. Portanto, ele foi chamado eletrodo padrão de hidrogênio. Então, sempre foi utilizado um eletrodo de hidrogênio e o outro eletrodo que se pretendia determinar o potencial padrão de redução. E por convenção, então, definiu-se que o potencial padrão de redução do eletrodo de hidrogênio é zero. A partir então desse potencial, foram obtidos os outros potenciais padrões de redução. O que quer dizer potencial padrão de redução? Ele vai indicar para a gente a tendência que a espécie tem de reduzir ou oxidar. Então, todas aquelas espécies que estão abaixo do eletrodo de hidrogênio, ou seja, tem um potencial padrão de redução positivo, tem maior tendência de reduzir do que o eletrodo de hidrogênio. E todas aquelas que estão acima, ou seja, tem um potencial de redução negativo, tem maior tendência a oxidar do que o hidrogênio. Observe que aqui todas as semi-reações mostradas são semi-reações de redução, ou seja, a espécie está recebendo elétrons. E como que a gente usa então essa tabela? A primeira coisa que a gente pode observar é que, à medida que eu vou descendo na tabela, o potencial de redução ele vai aumentando. Portanto, se aumenta o potencial de redução, aumenta a tendência daquela espécie de sofrer redução. E se a gente observa uma dupla, como observamos nas duas montagens de pilha, se a gente observa uma dupla de metais, como saber qual é aquele que reduz? A resposta é muito simples. Reduz aquele que tem o maior potencial de redução. Então, vamos aos exemplos. Essa tabela também nos permite determinar a voltagem da pilha. Voltagem da pilha é a mesma coisa que DDP da pilha, ou diferença de potencial. Ela é, então, a diferença de potencial elétrico entre os polos positivo e
negativo. Polo negativo é aquele de menor potencial elétrico, que é de onde saem os elétrons. E o polo positivo é o polo de maior potencial elétrico, que é onde chegam os elétrons. Então, eles saem do polo negativo, percorrem o circuito em direção ao polo positivo. A diferença entre esses potenciais é a voltagem da pilha. Como que a gente calcula isso utilizando a tabela de potencial de redução? Então, o ΔE, ou a diferença de potencial, será o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Vamos então ao primeiro exemplo, que foi da pilha montada com eletrodo de zinco e eletrodo de cobre, que é exatamente a pilha de Daniell. Bom, olhando aí então na tabela, vamos localizar zinco e cobre. Então, localizamos zinco e cobre. Vimos então que quem vai sofrer redução é o cobre, pois ele tem o maior potencial de redução. Consequentemente, ele será o cátodo da pilha, porque cátodo é onde ocorre a redução. E o zinco vai ser o eletrodo onde ocorre a oxidação, ou seja, ele é o ânodo da pilha. É ele quem libera os elétrons, portanto, o fluxo de elétrons vai ser do zinco para o cobre, que é exatamente o que observamos nesse exemplo. Bom, e agora, como é que a gente chega nesse valor de voltagem 1.10? Vamos utilizar a equação da DDP da pilha e usamos então o potencial de redução do cátodo, que é aquele mais 0,34 do cobre, menos o potencial de redução do ânodo, que é menos 0,76. Fique atento, então, para utilizar sempre o sinal positivo e negativo junto com o número, para que você não se confunda. Então, mais 0,34, que está indicado na tabela. Esse menos é da equação, e esse menos dentro do parênteses, ele é o sinal também indicado na tabela agora para o ânodo. E aí é só resolver essa continha, mais 0,34 mais 0,76, porque aqui será menos e menos, e chegaremos ao valor observado ali no voltímetro de mais 1,10 volts. No segundo exemplo, da pilha formada pelos eletrodos de cobre e prata, vamos fazer a mesma coisa. Localizamos na tabela cobre e prata. Então, vamos observar, através da localização na tabela, que quem tem maior potencial de redução é a prata. Portanto, ela reduz e é o cátodo da pilha. E quem tem o menor potencial de redução é o cobre. Portanto, ele sofre oxidação, sendo o ânodo da pilha. Assim, o fluxo de elétrons vai do cobre para a prata, exatamente como nós podemos observar nesse exemplo. E a diferença de potencial de 0,46 volts pode ser encontrada utilizando-se
a fórmula. Então, vamos substituir o potencial de redução do cátodo pelo potencial da prata, que é mais 0,80, e o potencial de redução do ânodo pelo potencial do cobre, que é mais 0,34. Então, ficamos com mais 0,80 menos mais 0,34. Isso chegará ao valor de mais 0,46 volts, como também foi observado no exemplo.